Para quem trabalha com aeronaves hoje em dia, entender de eletricidade não é mais um diferencial, sabe? É uma necessidade absoluta. Com os sistemas cada vez mais eletrificados, dominar esses conceitos básicos é, sem dúvida, a chave para um trabalho seguro e eficiente. É isso mesmo. A eletricidade hoje em dia é o coração de quase tudo num avião, da ignição até a navegação. Então, não é mais um assunto só para especialista. Ter esse conhecimento sólido é simplesmente essencial para garantir a segurança e a eficácia de qualquer manutenção que a gente faça. Então, vamos lá. A nossa conversa hoje vai do micro ao macro, do invisível ao super prático. A gente começa no átomo, passa para as grandezas elétricas, depois entra na matemática com a lei de Ohm, vê como os circuitos funcionam, como a gente protege tudo isso e, por fim, entende a mágica por trás dos geradores e motores. E para entender a eletricidade, não tem jeito, a gente precisa começar do começo, lá no nível mais fundamental da matéria, o átomo. É aqui que nasce toda a história. Bom, tudo que a gente vê e toca é matéria, certo? A menor parte de qualquer coisa que ainda mantém suas características é a molécula. Mas se a gente quebrar ainda mais, a gente chega nos blocos de construção do universo, os elementos. E aqui está ele, o átomo. Bem no centro fica o núcleo, com os prótons de carga positiva, e girando em volta dele, a gente tem os elétrons, de carga negativa. O pulo do gato está aqui, ó. Alguns desses elétrons, os que ficam mais longe do núcleo, são os tais elétrons livres. Eles conseguem pular de um átomo para o outro com facilidade. E é esse movimento, esse fluxo de elétrons, que a gente chama de corrente elétrica. Ok, agora que a gente já sabe o que se move, a gente precisa de um jeito de medir e de descrever esse movimento. Então, vamos conhecer as 3 grandezas que são a base de tudo, que definem como a eletricidade se comporta. Vamos pensar na tensão, a famosa voltagem, como se fosse a pressão da água numa mangueira. É a força que está ali empurrando os elétrons. Quanto mais voltagem, maior essa pressão elétrica, maior o potencial para fazer as coisas acontecerem. Beleza. Se a tensão é a pressão, a corrente é o fluxo de verdade, sabe? É a água correndo pela mangueira. A gente mede isso em amperes. E 1 ampere, olha, é uma quantidade gigantesca de elétrons passando por um ponto a cada segundo. É a corrente que, no fim das contas, faz o trabalho. E para fechar o trio, temos a resistência. Pensa nela como se fosse um esmagamento na mangueira, algo que dificulta a passagem da água. Todo componente elétrico tem uma certa resistência, e essa oposição, que a gente mede em ohms, é fundamental para controlar os circuitos. Certo, então agora a gente tem os 3 pilares: tensão, corrente e resistência. Mas como eles se relacionam? É aí que entra uma das leis mais importantes de toda a eletricidade. Essa é a lei de Ohm. É uma relação super elegante e poderosa. Traduzindo, se a gente aumenta a pressão, ou seja, a tensão, mais corrente vai passar. Agora, se a gente aumenta a oposição, a resistência, menos corrente passa. Simples assim. E este diagrama aqui mostra isso na prática. Imagina uma bateria de 24 volts. Essa é a nossa pressão. Ela está ligada num componente com 3 ohms de resistência. A lei de Ohm, com aquela fórmula I igual a E sobre R, mostra para a gente que vão passar exatamente 8 amperes ali. É essa matemática que faz a eletricidade ser algo previsível que a gente pode controlar. E quando essa corrente passa por uma resistência, ela gasta energia, ela trabalha, tipo para acender uma lâmpada. A velocidade com que essa energia é consumida é o que a gente chama de potência, e a gente mede em watts. E o legal é que, dependendo das informações que a gente tem, a gente pode usar uma dessas fórmulas para calcular a potência. Isso é importantíssimo para dimensionar os componentes. Agora que a gente já entende as peças do quebra-cabeça, vamos ver como elas se conectam. Basicamente, existem 2 maneiras de montar um circuito, e a escolha entre uma e outra muda completamente o jeito que ele se comporta. A diferença é fundamental. Num circuito em série, só existe um caminho. A corrente tem que passar por todo mundo, em fila. Já no paralelo, a coisa muda. A corrente se divide. Ela tem várias opções de caminho. E essa simples diferença tem um impacto gigantesco, mas gigantesco mesmo, na confiabilidade dos sistemas de uma aeronave. Essa imagem deixa tudo bem claro. Olha o circuito em sério, à esquerda. Se uma lâmpada queimar, pronto, o caminho é interrompido e tudo apaga. Fim de jogo. Agora, olha o circuito em paralelo, à direita. Cada lâmpada tem seu próprio caminho para a fonte de energia. Se uma queimar, as outras continuam firmes e fortes. Isso já dá uma boa ideia de por que os circuitos paralelos são tão importantes na aviação, né? É tudo sobre redundância. Bom,
Com toda essa energia correndo para lá e para cá, a segurança vira a prioridade número 1, ainda mais dentro de um avião. A gente precisa de jeitos eficientes de controlar e, se precisar, interromper esse fluxo quando alguma coisa sai do controle. Então, por que isso é tão, mas tão crítico? Simples. Corrente demais, tipo num curto-circuito, gera calor. Muito calor. Calor suficiente para derreter o isolamento de um fio e, no pior cenário possível, começar um incêndio. E num avião, onde pode ter vapor de combustível ou óleo por perto, o risco é simplesmente inaceitável. A proteção do circuito é a nossa principal linha de defesa. E as nossas duas ferramentas principais para isso são os fusíveis e os disjuntores, os famosos circuit breakers. O fusível é tipo um soldado que se sacrifica. É uma tirinha de metal que derrete e quebra o circuito. Queimou, tem que trocar. Já o disjuntor é mais como um interruptor automático. Ele desarma quando dá problema e a gente pode rearmar depois de resolver a falha. Chegando na nossa parte final, a gente vai juntar tudo que aprendeu para entender os verdadeiros protagonistas da energia no avião. Aqueles componentes que criam a eletricidade e aqueles que usam essa eletricidade para gerar movimento. E tudo se resume a este princípio aqui, a indução eletromagnética. É uma dança incrível entre eletricidade e magnetismo. Basicamente, se a gente move um fio passando por um campo magnético, uma voltagem aparece nesse fio. Do nada. Esse é o segredo por trás de todo gerador. Agora, vamos inverter a lógica. Em vez de mover o fio para criar voltagem, vamos fazer o contrário. A gente pega um fio, coloca ele dentro de um campo magnético e passa uma corrente por ele. O resultado? O campo magnético vai empurrar o fio, criando força, criando movimento. E essa é a base de funcionamento de todo motor elétrico que existe. Então, o ponto central é esse. Geradores e motores são, na verdade, dois lados da mesma moeda eletromagnética. Um pega movimento e transforma em eletricidade. O outro pega a eletricidade e transforma em movimento. Ambos são absolutamente essenciais para qualquer aeronave voar. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Desde a estrutura de um átomozinho até o funcionamento de um motor a jato. Esses princípios básicos que a gente conversou estão em todo lugar. O nosso desafio diário é esse. Como a gente pega esse conhecimento fundamental e aplica ele para diagnosticar e resolver problemas nos sistemas super complexos que a gente inspeciona todo santo dia? Fica aí a pergunta.